Bem-vindos, amigos da Companhia do Xadrez, bem-vindos a todos os fãs de xadrez espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Bom, neste vídeo nós vamos trazer uma partida brilhante, uma partida adorável. Faltam qualidades para dar para essa partida, que eu vou chamá-la de a Imortal de Stockfish. Está ocorrendo ali o TSEC, né, o grande torneio de computadores, e estamos na super final, que estão jogando o Stockfish e a Lila Chess Zero. Bom, a Lila Chess está vencendo o match, está com 63,5 a 62,5. E, bom, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, eles estão jogando a partida de número 67. O Stockfish está melhor, provavelmente deve vencer essa partida. Então o match vai ficar empatado. Eles provavelmente vão jogar aí 100 partidas. É um match realmente extraordinário entre esses dois monstros do xadrez. E eu fiquei encantado com a partida 66, que é a partida que eu vou apresentar para vocês aqui. Bom, aqui o Stockfish de brancas saiu aqui com D4 e veio aqui o lance cavalo F6, veio o lance C4, E6, cavalo F3, B6 para entrar na Índia da dama. Veio então o lance G3 e aqui o lance bispo para A6, muito jogado nos torneios ultimamente. Bispo A6 já atacando aqui o peão em C4. Vem o lance então B3 para defender esse peão. E aqui o lance D5, mais um ataque contra o peão. E o Stockfish continua aqui com bispo para G2. Vai aproveitar a tomada de peão aqui da Lila Chess, em D por C4, para poder jogar então cavalo E5 e disparar uma ameaça contra a torre ali de A8. Aqui, Lila Chess jogou bispo para B4 cheque e depois que o rei se separou ali da dama, ela joga aqui bispo para D6. Interessante que ela não defende a torre ali em A8 e joga bispo para D6. O ponto é que se neste momento as brancas jogam bispo por A8, então bispo por E5. Fica aí um ganho aí de qualidade por parte das brancas, mas fica muitas ameaças das pretas, por exemplo, tomar ali em D4 e já prender a torre ali em A1. E uma vez que as brancas defendam aqui com bispo para B2, o seu peão de D4, então C6, aquele bispo em A8 está fora do jogo. No banco de dados, se vocês procurarem, vocês vão ver aí 3 partidas, exemplo, as pretas ganharam 2 e a outra foi empate. Então é uma linha não é uma linha promissora para as brancas. Cavalo então por C4, depois de bispo para D6, veio cavalo por C4. O Stockfish não é materialista, não vai atrás daquela torre em A8. Cavalo para o C4, vem então cavalo D5, bloqueando a diagonal. E agora bispo para B2. Depois aqui do lance cavalo C6, a partida seguiu com H4. Lance interessante que impede aí ações da dama aqui na ala do rei. Por exemplo, a casa G5 já não pode mais ser utilizada pela dama ali das pretas. Fora que, uma vez que as brancas não vão mais rocar, jogar H4 aqui vai servir para ter este ponto G5 como ponto de apoio para um dos cavalos saltar ali rumo ao ataque. Veio aqui o lance F5, Lila Chess joga F5 e a partida continua aqui com cavalo de B para D2, vem o lance roque e aqui um lance novidade do Stockfish jogando rei para G1. Uma partida anterior entre Ostermeyer e Lau no torneio de Solingen, em 1986, o Ostermeyer jogou aqui bispo para F3 em vez de rei para G1. E a partida depois de bispo E7, rei G2, bispo B7, torre para C1, bispo F6, E3, dama D7, dama para E2, torre de A para E8. As pretas estão controlando bem o jogo e acabaram vencendo no lance 35. Aqui o Stockfish, então, depois de roque, vem com rei para G1.
Já tira o rei daquela diagonal perigosa, né, do bispo, porque o plano é jogar aqui o lance E4. Então a partida continua aqui com B5, ameaçando o cavalo, vem cavalo por D6, C por D6 e E4. Lila Xeres resolve manter seu cavalo ali em D5, centralizado, toma aqui em F4 e vem então cavalo por E4. As peças das brancas começam a ficar numa posição interessante. O cavalo já pode saltar ali para G5. Aqui vem o lance dama para D7. E depois de cavalo para G5, Lila Chess resolve tentar expulsar esse cavalo com H6. Mas o Stockfish joga um lance fino aqui, dama para G4. Dama para G4 já fica ameaçando tomar ali o cavalo em D5, uma vez que a dama está desprotegida aqui em D7. Então, cavalo em D5 já está caindo aqui para o bispo aqui de G2. Então aqui as pretas continuaram com torre para F5 para poder bloquear a diagonal ali contra a dama em D7. Vem então torre para E1. O Stockfish não está nem aí para tomar esse cavalo dele aí em G5. Por exemplo, se agora a Lila Chess toma aqui em G5, H para o G5, então tem o belíssimo dama por F5, que concederia vantagem para as brancas. Por exemplo, se E por F5, bispo por D5, cheque. E aqui tem que jogar rei para H7. Se joga, por exemplo, rei para F8, então H para o G5 e as pretas estão perdendo. Depois de G6, torre H8, cheque, rei G7, torre por A8. Tem duas peças aí duas torres pela dama e os bispos aqui todos apontando ali contra o rei adversário. A partida estaria completamente perdida para Lila Chess. Depois então aqui de bispo D5, rei H7, viria então HG5 cheque, rei para G6 e depois de torre E6 as pretas têm que tomar essa torre, porque se, por exemplo, rei, tem que tomar, se rei para o G5, F4 cheque, rei G4 e torre G6 é mate. Então dama por E6, bispo por E6, as brancas vão ter aí uma leve vantagem devido ao par de bispos. Provavelmente poderia sair mais uma vitória aqui nessa linha. A Lila Chess rejeita então essa linha e depois de torre para E1, que foi o último lance aqui do Stockfish, voltando aqui para a partida, vem aqui o lance cavalo para F6. Cavalo para F6, quer expulsar a dama aí de perto do seu monarca. Vem então dama para E2 e agora fica essa ameaça aí sobre o ponto E6. Não pode tomar de novo o cavalo em G5, senão segue bispo por C6. E o peão ali está caindo em E6 com efeitos trágicos aqui para as pretas. Então, por isso, depois de dama E2, torre para E8 para defender E6. A partida seguiu aqui com cavalo para E4, vem cavalo para D5, não quis trocar os cavalos, centralizou de novo o cavalo. Veio bispo para H3, torre para F7 para safar sua torre. Bispo para G4. Aos poucos as peças vão crescendo aqui na ala do rei. Interessante notar as manobras do Stockfish aqui. Torre de F para E7. E aqui um lance interessante, torre para H2, com a ideia de ativar a torre aqui pela segunda fileira. Ativar a torre pela segunda fileira, já que o Stockfish vai fazer mais tarde F3. Vem aqui o lance dama para D8, F3, cavalo para B8, dama para C2. A dama já fica de olho nessa diagonal agressiva contra ali o monarca. Vem então bispo para C8. As peças da Lila Chess estão ali atrás na defensiva, tentando segurar toda essa pressão do Stockfish. E aqui vem de novo cavalo para G5. E de novo este cavalo não será tomado pela Lila Chess por causa de algumas ameaças táticas que viriam. Por exemplo, se H para o G5 agora, H para o G5 e a dama já está ameaçando ali o ponto H7 com apoio de torre. Se, por exemplo, G6,
dama por G6, torre G7, dama H5. E as brancas poderiam ter vantagem aqui depois de rei F8, dama H8 cheque, torre G8, dama H6, e se torre G7, então F4, para proteger o peão de G5, fica essa massa de peões aqui na ala do rei, e o ponto E6 caindo pode complicar bastante a vida aqui da Lila Chess. Ela rejeita então essa linha de tomada do cavalo em G5, e depois ali do cavalo G5, ela vai jogar o lance cavalo para F6, para defender a casa H7. Vem então bispo para H5, e aqui de novo as casas aqui em volta do rei são todas minadas pela branca. Interessante notar como o bispo pode se mover para H5 sem poder ser tomado pelo cavalo de F6. Obviamente que esse cavalo por H5 agora segue dama H7, rei F8 e dama H8 mate. Então bispo H5 muito interessante, atacando ali a torre em E8. Vem torre para F8 e agora bispo para G6. Stockfish inundando aqui a posição na ala do rei. Vem cavalo para A6 agora, dama para D2, marcando ali a casa B4. Vem B4 e agora G4. Começa os peõezinhos entrarem em ação também ali contra a posição do roque adversário. Cavalo para C7, vem dama por B4, levou aqui um peão. E aqui interessante notar, né? Se, por exemplo, neste momento, cavalo toma o cavalo, né? Se, por exemplo, toma o cavalo, H para o G5, H para o G5, então, se quer safar o cavalo aqui, dama para D2, fica a ameaça de mate em 2. Jogando a torre ali em H8, sacrifício, e em seguida vindo com a dama para poder entrar ali com mate em H7. Então, depois de dama por B4, vem cavalo de F para D5, ameaçando a dama. Bispo H7 primeiro, antes de livrar a dama, rei para H8 e agora dama para D2. Vem então o lance cavalo para F4, ocupando a casa F4. E agora vem o lance bispo para B1. Livra a casa ali H7 e a dama pode entrar nessa diagonal para poder ameaçar algumas coisinhas ali em H7. Fora que também permite o cavalo saltar para H7. Vem então bispo para A6, tentando dar um pouco mais de atividade às suas peças. Cavalo H7, ameaçando a torre, vem torre para F7 e aqui o lance G5. G5 já tocando ali em H6, procurando realmente abrir a posição do rei adversário, uma vez que esse bispão aqui, ó, em B2, pode em qualquer momento começar a fazer umas graças aqui nessa grande diagonal preta. Cavalo para H5, tentando defender assim os pontos nevrálgicos em volta do rei. Vem então G por H6, G por H6 e aqui o lance D5 cheque. O bispão abriu ali, o peãozinho avançou, abriu a diagonal para o bispo. Veio aqui o lance E5 para bloquear a diagonal e aqui vem o lance que é para aplaudir de pé aqui o Stockfish, o lance dama por H6, dama por H6, que parece que está perdendo peça, que o cavalo de H7 está caindo. É o que acontece aqui, torre por H7, agora é para vocês pedirem para parar o jogo e forçar a Lila Chess abandonar e aplaudir de pé, porque vem aqui o lance torre por E5. A dama está atacada aqui em H6 e o Stockfish simplesmente faz aqui torre por E5, preparando um cheque descoberto mortal. Vem aqui o lance torre para G7, cheque da Lila Chess. Mas vamos ver então a linha com torre por H6 para ver o que acontecia, né? Depois de torre por H6, vem aqui torre por H5 cheque, ameaçando o rei com o bispo. Vem aqui torre G7 cheque, cobrindo o cheque. Então,
torre para G2, ameaçando o mate em 2, aqui não quer nem saber de tomar torre em H6. E depois aqui do lance torre por H5, bispo por G7, cheque, tem que jogar rei G8. E aqui bispo para F6 vai recuperar a dama entrando no final com 3 peões de vantagem. Rei para F8, bispo por D8. Então o Stockfish está dominando esse jogo de uma maneira extraordinária. Vem aqui depois de torre por E5. Vamos lá. Foi jogado então torre para G7, cheque. E aqui vem o lance torre para G2. Um simples torre para G2. Não está preocupado com a sua dama ali em H6. Vem aqui torre por H6. E aqui de novo, vamos dar uma olhada nessa linha com torre por G2. Depois de torre por G2 cheque, rei por G2, incrivelmente as brancas estão ameaçando mate. As brancas têm mate em 7 movimentos nessa posição. Por exemplo, dama G8 cheque, torre G5 cheque de bispo. E aqui depois de cavalo para G7, vem bispo por H7. E esse bispo F1, rei por F1, dama H7, bispo por G7 cheque, rei para G8, bispo F6, rei para F7, dama por H7. Aqui qualquer casa que o rei jogar, ele leva mate. Vamos ver aqui uma linha com rei por F6, então torre para F5, cheque mate. Vamos voltar para a partida então. Torre para G2. A Lila Chess viu que ia tomar mate em 7, não vai entrar nessa linha. Jogou aqui torre por H6. Então veio o lance torre por H5 e a gente volta para aquela posição interessante que a gente já tinha visto. Né? Veio aqui então cavalo E8. Bispo por G7, cheque. Cavalo por G7. Torre por H6, cheque. Rei para G8 e agora torre para H7 e o cavalo vai cair em G7. Ou seja, vamos entrar num final onde o Stockfish tem 2 torres contra a dama, porém com 3 peões de vantagem. Veio aqui dama para B6 cheque, rei para H8, rei para F8, torre toma G7, torre de G toma G7, dama para F2 e agora bispo para E4. Protegendo bem o peão de F3 ali. Agora o que acontece? O Stockfish vai jogar de maneira brilhante esse final também. Como se não bastasse tudo que ele já fez na partida até aqui. O Stockfish vai então safar aqui a posição do seu rei, vai procurar evitar posições de cheque perpétuo, enquanto vai continuar ameaçando ali alguns ataques de mate contra o rei adversário. Vamos ver como isso se deu. Aqui veio dama E1 cheque, torre para G1, dama E3, torre para H5, rei para E7, torre G7 cheque, rei para F6, torre G6 cheque, rei para F7, torre H7 cheque, rei para F8, voltou lá para a 8ª fileira e agora vem torre F6 cheque, rei para G8 e agora um lance interessantíssimo, torre para E6, que o Stockfish calculou muito aqui, porque vem aqui a sequência dama E1 cheque, ele joga rei para H2, dama F2 cheque e ele joga rei para H3, permitindo a pregadura da sua torre com bispo para C8. Aqui vem o lance torre para C7, ameaçando o bispo, vem dama F1 cheque, rei para G4, bispo por E6, e agora esse peão passado em E6 vai garantir a vitória para as brancas. Dama para G1, rei para H5, dama G3, torre F7, protegendo tudo. Dama para E5 cheque, vem então bispo F5, protegendo o rei do cheque, com apoio de torre, está todo mundo protegendo todo mundo aqui. A torre protege o bispo protege o peão e o peão protege a torre. Vem então dama para D5, dama para D5, rei para G5 e agora, depois de dama para D2, vem então F4. Dama para F2,
Depois de bispo H7 cheque e a Lila Chess ter jogado aqui rei para H8, ela abandonou a partida. E realmente é necessário abandonar. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Depois de rei H8, as brancas poderiam continuar aqui simplesmente com H5. Esse lance é muito fino, porque H5 ele vai ficar tocando aqui em H6, de maneira que o rei possa se esconder aqui em H6 e ficar ameaçando o mate ali com torre em F8. Por exemplo, se dama para E1, para ameaçar ali o peão em E6, então E7 fica ameaçando a qualquer momento promover esse peão, e depois de dama E6, então bispo para G6, defendendo de novo a torre em F7 e permitindo que o rei possa jogar aqui em H6 para poder ameaçar o mate. Por exemplo, se agora dama para D5 cheque, rei H6, dama E6, torre F8 cheque, dama G8, E8 pode dar uma trollada aqui na Lila Chess jogando uma torre, se ele quisesse, para poder ameaçar mate. Então, é o golpe de misericórdia agora. Qualquer lance é mate no próximo. Por exemplo, dama por, torre por F8 é checkmate. Uma partida absurdamente brilhante do Stockfish. Os dois computadores, né, os dois monstrinhos aí da inteligência artificial aí estão jogando de maneira brilhante. Lila Chess está liderando, provavelmente o Stockfish vai empatar na partida 67, vai empatar um match. E temos aí mais algumas partidas pela frente até a partida 100. E então eu pergunto para você, quem vai vencer este match? Stockfish ou Lila Chess? A verdade é que qualquer um que vencer esse match realmente vai ser merecedor, porque as partidas que eles estão apresentando são coisas realmente belíssimas. É um xadrez muito bonito, né? Um xadrez dinâmico, onde você às vezes está deixando peças no ar em prol da posição, né? Está doando peças, doando peões em prol de uma posição melhor do tabuleiro. Então não deixe de colocar os seus comentários, não deixe de curtir o vídeo se você gostou dessa partida que eu trouxe aqui, e também, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, não esqueça de acionar o sininho de notificações para vocês receberem aí os próximos vídeos. Com certeza eu vou trazer mais partidas aqui dessa super final da TSEC, temporada 4, a super final do Campeonato Mundial de Computadores, temporada 4 não, temporada 14, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.